Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Glória a Deus. Apocalipse 20, verso 4. Diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora também volte um pouquinho as folhas, Apocalipse capítulo 7, versículo do 14 ao 15. Vamos ler o 13 para nós podermos compreender melhor o texto. Diz assim, Apocalipse 7, 13 até o 15. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Vamos completar o texto, 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Então, irmãos, nos cultos de terça, eu sempre procuro pregar para tirar dúvida, né, das pessoas que me perguntam, que fazem perguntas a respeito de algum assunto. Então, eu sempre procuro pregar sobre essas dúvidas para esclarecer, né, e tirar de vez a dúvida que a pessoa tenha. Então, assim, muitos perguntam para mim: tá, pastora, depois do arrebatamento ainda tem chance de salvação? Então, essa pergunta eu recebo assim em seguida. E hoje, então, eu quero explicar sobre esse assunto. Então, veja só. Conforme o que nós lemos aqui, sim, vai ter gente sendo salva depois do arrebatamento no período da tribulação e da grande tribulação. Mas existe um pensamento, irmãos, no meio evangélico, e acredito que até alguns que ainda não se converteram, que ainda são lá do mundo, mas eles conhecem também um pouquinho sobre esse assunto, porque ouvem nós cristãos falarmos. E aí esse pensamento diz assim, que depois do arrebatamento, se a pessoa perdeu, né, o arrebatamento, que ainda tem uma segunda chance para essa pessoa ser salva.
que é só morrer, derramar o seu próprio sangue e não aceitar a marca da besta, que vai ser salvo. Mas na realidade não é assim. Não é verdade isso que uma boa parte das pessoas pensam. Primeiro porque não existe salvação se não for por Jesus e pelo sangue que Ele derramou na cruz. Então não é verdade que a pessoa vai ser salva porque vai morrer derramando o seu próprio sangue e daí não aceitando a marca da besta, está tudo bem, vai para o céu. Não. O único sangue que pode salvar é o sangue de Jesus. Então assim, como a pessoa não é salva pelas obras, nós não somos salvos por obras, nós só somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Então não existe essa de dizer que, se eu morrer e não aceitar a marca da besta, eu vou para o céu. Não é verdade. Porque veja só, para ser salvo então é só por Jesus. Mas aí as pessoas dizem, mas eu derramo o meu sangue. Não, só o sangue de Jesus que salva. Mas eu não aceito a marca da besta. Se não aceitar a marca da besta e não tiver aceitado a Jesus, vai para o inferno a mesma coisa. Tá? Então eu quero tirar essa dúvida do coração das pessoas, porque muita gente me pergunta isso, irmãos. Então assim, não adianta a pessoa que ficou, não foi arrebatado, não, eu não vou aceitar a marca da besta, eu faço de tudo para não aceitar, não quero. Mas se não tiver aceitado a Jesus, não vai ser salvo, vai para o inferno a mesma coisa. Quero deixar isso bem claro para você. Então quem não aceitar a Jesus, não tem salvação. Amém? Então olha só. Existe então segunda chance, depois que aconteceu o arrebatamento, para quem ficou? Essa segunda chance nós temos que entender um detalhe, que como que a pessoa vai ter uma segunda chance, se na primeira chance que teve, rejeitou? Então assim, mas daí eu não aceito a marca da besta. Não importa. Na primeira chance, que é agora, no tempo da graça, que nós estamos vivendo, que é o tempo da igreja, é a nossa chance. É a hora do ser humano aceitar Jesus como Salvador para ser arrebatado e não ficar aqui. Aí então tem muita gente que diz assim, não, mas se eu ficar, eu aceito depois. É um perigo tão grande isso, gente. Primeiro porque eu já vou ler o versículo, você vai entender por que é perigoso. E também porque a pessoa não sabe a hora que vai morrer. Então olha só, quando acontecer o arrebatamento, eu falo muito disso aqui, vocês já sabem disso, mas eu tenho que repetir. Quando acontecer o arrebatamento, vai ter muita catástrofe acontecendo no mundo. Então, carros vão bater porque o que estava dirigindo vai ser arrebatado, vai sumir, Ou do outro carro e bate naquele, aviões vão cair porque o piloto sumiu, Então, muita coisa vai acontecer. Trem também descarrilhando, muito acidente vai acontecer. Por quê? Porque alguns, então, vão ser arrebatados e se estavam dirigindo, vão deixar o carro ou o que seja o que estavam fazendo ali, vai ficar desgovernado. E muita gente vai morrer nisso, então. E também pelo fato de que vai estar acontecendo, então, que eu já falei aqui também, a respeito do pulso eletromagnético, que tem tudo a ver lá com a inversão do campo magnético da Terra, que acontece grandes catástrofes por causa disso,
E se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que os cientistas estão falando muito a respeito disso, que o campo magnético da Terra está invertendo, então muita coisa vai acontecer, como maremoto, terremoto, tsunami, coisas terríveis que nós nunca presenciamos, vai estar acontecendo no momento do arrebatamento. Então a Terra vai virar de cabeça para baixo. Vai ser um caos. E muita gente vai morrer nisso. Aí você pode dizer assim, tá, pastora, mas como é que você sabe que vai acontecer essa inversão do campo magnético no momento do arrebatamento? Tudo indica, irmãos, porque, para começar, os cientistas estão falando que já está acontecendo, por isso a gente não tem mais controle no tempo, né? Que um dia está frio, um dia está quente, então isso já é um sinal da inversão do campo magnético da Terra. Não é dos polos, tá? Mas é do campo. Então inverte. Ali no estudo bíblico nós temos falado muito a respeito disso. E porque já aconteceu antes, né? Então veja só, o campo magnético da Terra já inverteu no dilúvio. Foi uma inversão do campo eletromagnético, do campo magnético, desculpe, da Terra. Na crucificação de Jesus também aconteceu isso. E possivelmente, então, tudo nos indica que é o que vai acontecer no momento do arrebatamento. Então não é a pastora que está falando isso. A Bíblia nos dá sinais disso, porque Jesus falou em Mateus 24 das catástrofes que vão acontecer. E tudo isso, então, olhando para o lado científico, a gente entende como, né, o campo magnético da Terra invertendo. Então, essas coisas vão acontecer no momento do arrebatamento. Então, essa pessoa que diz, não, mas se eu não for agora, na primeira chance, na segunda chance eu fujo, eu me escondo, eu não aceito a marca. Mas e sabe se não é uma dessas pessoas que vai morrer? E daí morre sem Jesus? Qual é a solução? Quer dizer, desculpe, qual é o caminho? O inferno. Morreu sem Jesus, o único caminho é o inferno. Porque a solução é só Jesus. Então, se não tem Jesus, não tem salvação. Mas muita gente se agarra nessa possibilidade. Não, eu não vou ficar nervoso, eu não vou me esforçar, eu não vou me preocupar, porque se eu perder o arrebatamento, eu faço de tudo para ir na segunda remessa. Não é assim que funciona. É muito perigoso. Agora você vai entender por que o perigo aumenta ainda. Primeiro, porque a pessoa não sabe se não vai ser ela uma das pessoas que vão morrer no acontecido, né? E segundo, porque veja só, agora que o Espírito Santo está habitando em nós, a pessoa já não consegue se firmar com Deus com a ajuda do Espírito Santo? Imagine depois, eu já vou falar a respeito de como o Espírito Santo vai estar agindo aqui no período dos 7 anos de tribulação, mas agora que o Espírito Santo habita dentro de quem aceita Jesus, e se essa pessoa não está conseguindo vencer os pecados para se firmar, para ser arrebatado, depois é que não vai conseguir. Porque aí o Espírito Santo não vai estar morando dentro da pessoa. Então é muito difícil e muito perigoso para quem pensa assim, não, eu vou na segunda remessa. Cuidado, não sabe se vai estar vivo. E agora você vai entender. Gui, coloca aí para nós, Gui, Cauã. 2 Tessalonicenses 2:11. Olha o que diz. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira.
que esse versículo aqui está dizendo? Nós não lemos o texto inteiro, mas eu vou te explicar. Depois que Jesus tirar os salvos aqui da terra, Deus vai enviar um espírito de engano, o espírito do erro. O que significa isso? A pessoa que não foi arrebatada, mas que conhecia a palavra, mas que foi brincando de servir a Jesus, nunca levou a salvação da sua alma muito a sério, não pensava onde que ia passar a eternidade, perdeu o arrebatamento, vai estar sobre essa situação aqui, ó. Porque o próprio Deus vai enviar a operação do erro. Para quê? Para que as pessoas creiam na mentira. O que é isso? Depois do arrebatamento, então, a operação do erro, ou seja, as pessoas vão acreditar na mentira. É o que está dizendo ali, bem simples. Para que creiam na mentira. Como assim? Se antes que ouviu a palavra não acreditou, agora pior ainda. Agora vai estar sobre um espírito que vai fazer com que as pessoas acreditem na mentira. Estão entendendo, irmãos? Ficou claro isso? Olha só. Eu trouxe hoje aqui a Bíblia que eu ganhei de presente, né? A King James. E vou ler para você como que fala, que é a tradução mais próxima do hebraico. Muda uma palavrinha ali que você vai entender como vai ser difícil. O mesmo versículo de 2 Tessalonicenses 2:11, na versão King James, diz assim, ó. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Ali diz assim, envia a operação do erro. Aqui diz, espécie de poder sedutor. Olhe só o que vai estar acontecendo com aqueles que ficarem aqui. Eles vão ser seduzidos pelo erro, pela mentira, e não vão mais ter vontade de servir a Deus. Não vão mais ter condições de agradar a Deus. Porque vão estar sobre isso aqui. Sobre isso aqui. Um poder sedutor. Então, tudo que é do mundo, tudo que é oferecido para essas pessoas, tudo que vai ser oferecido para essas pessoas, elas vão aceitar, elas vão ser seduzidas por esse erro. Então, por isso, vai ser muito mais difícil ser salvo, depois do arrebatamento, para aqueles que já conhecem a palavra antes do arrebatamento. Ah, pastora, mas então, como que isso vai acontecer? Pense assim, ó, eu não posso aqui chegar para você e dizer, eu afirmo, eu provo que dos que ouviram a palavra antes, ninguém vai ser salvo. Não posso afirmar isso. Mas a Bíblia está dizendo que vai ser quase impossível. Porque vão estar seduzidos pelo erro que vai estar agindo ali na terra nesse momento. Mas, então, quem vão ser os salvos do período da tribulação? Judeus, que hoje não aceitam Jesus ainda, mas que daí vão se converter no período da tribulação, porque a tribulação é para o povo judeu, só que todo o mundo vai sofrer junto, né? Mas o significado principal do período dos 7 anos de tribulação é trazer Israel para perto de Deus. Então, o povo que vai aceitar são os judeus, nem todos, é claro, mas a grande maioria vai aceitar. E os gentios que nunca tinham ouvido a palavra antes. Por quê? Porque esses não vão estar sob esse engano. Ah, pastora, não entendi. Assim, ó. Os que nunca ouviram a palavra, e não pense você mesmo com toda a tecnologia de hoje,
que é fácil, todo mundo ouve a palavra, né? Através de internet, de televisão, de celular, o que for. A propagação do evangelho está grande. Mas mesmo assim tem muita gente que nunca ouviu ainda. Então o que vai acontecer? Esses vão ter maior facilidade para se converter. Mas aqueles que já tinham ouvido e que brincaram com a salvação, que brincaram, que não levaram a sério, que não se prepararam para o arrebatamento, para esses, eu não posso dizer para você, ninguém desses vai ser salvo. Mas a Bíblia diz que eles vão estar sobre um espírito de engano, sedução. Então vai ser muito difícil. Não queira ficar pensando, eu vou ter uma segunda chance. Porque se hoje que o Espírito Santo está agindo diretamente na vida da pessoa, essa pessoa já está rejeitando, imagine depois quando o Espírito Santo vai se retirar de dentro das pessoas. Então não vai ser fácil. E daí, se não tiver Jesus, está condenado. Ficou entendida essa parte, irmãos? Ficou entendido? Vocês estão me olhando assim com uma carinha... Hã? Ficou entendido? Amém? Então, resumindo o que eu falei. Vai ter salvos no período da tribulação? Vai. Mas aquele que já ouviu antes do arrebatamento e brincou, possivelmente vai estar sobre esse espírito de erro ou de sedução e vão crer na mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então eles vão crer no diabo. Eles vão crer no anticristo que vai estar dirigindo o mundo nessa época. Então por isso as pessoas não devem brincar com isso e dizer, se eu perder o arrebatamento eu ainda vou ter uma chance. Não sei se você vai ter chance. Porque, como eu falei antes, você não sabe se você não vai ser uma das pessoas que vão morrer no momento que acontecer o arrebatamento, por causa das tragédias que vão estar acontecendo nesse momento, e também porque você vai estar sendo seduzido por um poder de erro, de mentira. Então não se deve brincar com a salvação, irmãos. E algumas pessoas então caem nesse erro e acham então que, não, eu tenho chance. Não pense assim. Acredito que vocês que estão aqui não pensam assim. Mas nunca permita que esse pensamento venha na tua mente. Porque é uma maneira de o inimigo enganar as pessoas e dizendo, precisa ser tão crente, não. Precisa se levar tão a sério, não. Não faça isso. Seja uma pessoa fiel a Jesus porque Ele está voltando. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Até agora há pouco eu estava falando com o Felipe ali que hoje eu sonhei com o arrebatamento de novo. E não vou contar tudo porque eu nem me lembro de tudo. Mas foi assim, o Felipe chegava para mim e dizia assim, mãe, semana que vem vai acontecer o arrebatamento. É claro que é um sonho, né, irmãos? Eu não posso dizer isso, ninguém sabe o momento nem a hora. Mas eu sonhei que ele me disse isso. E aí quando eu acordei, já veio na minha mente, semana que vem é a festa das trombetas. E se Jesus vem mesmo? Semana que vem. Semana que vem é do dia 23, parece, 23, 24. Agora não me lembro ao certo dia, mas é agora, nesses dias aí, a festa das trombetas em Israel. E daí eu me lembrei, mas é claro que eu estou entendendo isso apenas como um sonho, né, irmãos? Ninguém pode marcar data, não estou fazendo isso aqui, tá? Mas é possível. Todas as coisas que estão acontecendo no mundo só nos mostram que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Então pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a semana que vem, pode ser daqui a um ano. Eu não sei, mas nós temos que estar preparados para o momento que for. E nunca pensarmos então assim, eu vou ter a segunda chance.
Não brinque com a salvação da tua alma. Se prepare agora. Porque aqueles que ouviram e que agora rejeitaram, é muito difícil existir salvação para essas pessoas. Então, olhe só. Vou falar um pouquinho então também da outra dúvida que as pessoas sempre me perguntam. Tá, mas se é assim, então o Espírito Santo vai ser retirado da terra? Não. O Espírito Santo não vai ser retirado da terra, porque o Espírito Santo é Deus e Deus está no controle de tudo. Porque algumas pessoas pensam assim, que quem vai fazer a tribulação é Satanás. Não, quem está no comando é Deus. A tribulação vai acontecer por plano de Deus para trazer Israel para Ele de novo. Então Deus está no comando de tudo. Mas Ele vai estar agindo no mundo, só que de forma diferente. O Espírito Santo não vai ser retirado da terra, tá, irmãos? Muita gente me pergunta isso, mas isso não vai acontecer. O que vai acontecer, e eu já falei muito disso aqui também no estudo bíblico principalmente, que o Espírito Santo vai voltar a agir como ele agia no Velho Testamento. Então, como que o Espírito Santo agia no Velho Testamento? Ele não entrava no coração das pessoas, ele não estava dentro das pessoas, como ele está dentro de nós hoje. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, você tem o Espírito Santo dentro de você. Como que nós podemos ter certeza disso? Porque no momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo entra dentro de nós. Amém? Estão lembrados? Já falei várias vezes aqui sobre isso. Então o Espírito Santo entra dentro de nós. Nós já vamos ler aqui os versículos que Jesus falou sobre isso. Então assim, o Espírito Santo mora dentro de nós. Mas no Velho Testamento ele não morava dentro das pessoas. Ele agia no meio das pessoas. E ele usava certas pessoas. Ele não usava todos. Ele usava, ou seja, ele entrava na pessoa ali para fazer uma obra em reis, sacerdotes e profetas. Então não era comum o Espírito Santo estar dentro das pessoas, apenas naquele que ele queria usar naquele momento. O exemplo que eu sempre dou, o exemplo de Sansão. Quando Sansão ia lutar contra os filisteus, que ele matava lá aquele monte de gente, não era ele sozinho, era o Espírito Santo que tinha entrado nele e agia na vida dele para que ele pudesse fazer todas aquelas coisas. Então a força que Sansão tinha era o Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo agia, por exemplo, ele agiu, entrou ali em Sansão, fez o que tinha que ser feito contra os inimigos de Israel e saía. Mas não significa que ele abandonava o povo aqui na terra. Não, ele estava aqui, só que ele não morava dentro das pessoas. Mas daí quando Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, daí ele falou para os discípulos: eu vos enviarei o Consolador. Aí quando Jesus enviou o Espírito Santo, depois que ele ascendeu ao céu, então o Espírito Santo começou a morar dentro de nós. E é por isso que nós temos condições de vencer o pecado, de vencer o mal, porque o Espírito Santo está conosco. Mas agora imagine só, na tribulação, nesses 7 anos de tribulação, o Espírito Santo não vai estar agindo como ele age agora. Por quê? Porque no momento do arrebatamento, o Espírito Santo vai tirar a igreja daqui, ou seja, todos os salvos, né? E ele vai subir conosco e nos entregar a Jesus. Mas, olhe bem o detalhe, a partir desse momento ele não vai mais morar dentro de ninguém que ficou aqui na terra.
Então, como que esses que ficaram vão ter condições de combater o engano que Satanás vai estar espalhando no mundo? Como que eles vão ter condições de vencer o mal? Não vão, porque o Espírito Santo não vai mais estar dentro deles. Ficou entendido isso, irmãos? Então, assim, o Espírito Santo vai continuar na terra? Claro que vai, mas vai agir como ele agia no Velho Testamento. Então, o Espírito Santo vai agir, por isso que vai ter muita gente salva na tribulação. Foi os versículos que nós lemos aqui, que João perguntou quem são estes, e aí responderam para ele, são os que vieram de grande tribulação. Então vai ter gente salva, sim, mas provavelmente, eu digo aqui para vocês, aqueles que nunca tinham ouvido antes. Porque para quem tinha ouvido e brincou, vai se tornar muito difícil por causa da operação do erro, porque eles vão acreditar na mentira. Então vão estar sendo seduzidos pelo inimigo, seduzidos pelo mal. Mas mesmo assim vai ter gente se convertendo, porque o Espírito Santo vai estar agindo aqui na terra, como ele agia no Velho Testamento. Então no Velho Testamento as pessoas serviam a Deus? Serviam, por causa que o Espírito Santo agia. E ele vai estar agindo ainda, mas não dentro das pessoas. Por quê? Porque se o Espírito Santo fosse retirado completamente da terra, ninguém iria se converter. Porque é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça, é a que faz a pessoa se converter. Mas ele não vai mais morar dentro das pessoas. Então, por isso, aí está o perigo de perder o arrebatamento. Porque não vai mais ter a ajuda do Espírito Santo. Então, como que vai ser fácil para essas pessoas? Então, esses que pensam assim, se eu perder o arrebatamento, eu vou ter uma segunda chance, não pense isso. Por favor, tire isso da tua cabeça. É melhor estar preparado para ser arrebatado do que arriscar a salvação da tua alma na tribulação. Vamos ler os versículos para que eu prove isso que eu te falei? Então veja só, vamos ler aqui João 14:16. João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Então foi o que Jesus prometeu quando Ele subiu para o céu. Que Ele estaria indo para o Pai, mas que nós não iríamos ficar sozinhos, porque o Espírito Santo viria para ficar conosco. Tá? Outro versículo. 1 Coríntios 3:16 e 17. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui está o versículo que está comprovando que o Espírito Santo mora em nós. Antes, ele não morava nas pessoas do tempo do Velho Testamento. Mas depois que Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador, ele começou a morar dentro de nós. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então aqui está mais um versículo provando para nós que o Espírito Santo mora em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele mora em nós, ele não está somente ao nosso redor, ele mora em nós. Mas
Depois do arrebatamento, então, quero que você grave bem isso, ele vai continuar na terra, agindo sim, porque senão ninguém mais se converteria, mas não vai estar dentro das pessoas. Então, por isso, a maior dificuldade de uma pessoa que ouviu a palavra antes e rejeitou ser salva. Por quê? Porque rejeitou o plano de salvação. Porque rejeitou Jesus, porque rejeitou a operação do Espírito Santo na sua vida. Outro versículo. Vamos ler aqui. Quero comprovar aqui com vocês. João 16, 7 e 11, até o 11. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, por causa disso aqui, irmãos, é que vai ter gente ainda se convertendo no período da tribulação. Porque o Espírito Santo ainda vai estar agindo, só que dessa forma diferente, como ele agia no Antigo Testamento. Porque senão ninguém ia se converter. Porque quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, sem o agir do Espírito Santo, ninguém se converte. Então, essa história que as pessoas falam, porque depois do arrebatamento, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Não é verdade. Ele vai ser retirado de dentro das pessoas, mas ele vai continuar agindo, porque senão não teria possibilidade de salvação para mais ninguém. O 10, o 9, do pecado porque vou, porque não creem em mim. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. O 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então veja só, o Espírito Santo vai estar agindo aqui ainda, mas de forma diferente. Ficou entendido isso, irmãos? Por isso que eu estou repetindo tanto. Então, olha só. Não vai ser fácil para a pessoa que ficar. Não vai mais ter aquela ajuda do Espírito Santo. Imagine a situação. Durante o período da tribulação, então, o anticristo vai estar agindo, o espírito do erro vai estar operando, a pessoa não vai mais ter a presença do Espírito Santo dentro de si. Como que vai ter condições de lutar contra o mal? Vai ter que ter uma fé muito grande em Jesus. As pessoas já não conseguem muito crer hoje que o Espírito Santo mora no coração. Imagine depois. Não vai ser fácil. E porque daí o espírito do anticristo, que é o espírito de Satanás, vai estar agindo livremente sobre a terra. Então a pessoa que ficar vai ter que enfrentar o anticristo, vai ter que enfrentar os problemas que vão aumentar numa quantidade que nem podemos enumerar aqui nesse mundo. E ainda vai ter que enfrentar os juízos de Deus que vão ser derramados sobre a terra. Então eu comecei a falar e troquei, né, de assunto. Vou voltar lá para o meu foco. Quem vai estar na direção do período da grande tribulação não é Satanás. É Deus, porque Deus está no controle de tudo. Mas para que possam acontecer as coisas, Deus vai permitir que esse espírito do anticristo, esse espírito do erro, esteja agindo aqui na terra e esteja então enganando as pessoas. Então a dificuldade para se converter vai ser muito mais difícil. Porque daí sim vai ter que morrer, derramar o próprio sangue, não receber a marca da besta para poder ser salvo. Mas não é o sangue da pessoa que vai salvá-la. O sangue dela vai ser derramado, porque vai ter que morrer.
O anticristo vai perseguir e vai matar muita gente. Então a situação vai estar bem complicada. Mas não é o sangue da pessoa que morreu ali que vai salvá-la. Só o sangue de Jesus pode salvar. Então essa pessoa tem que ter uma fé inabalável em Jesus. E daí, a fé que nós podemos ter hoje, com a ajuda do Espírito Santo, é muito melhor e mais fácil do que ficar para depois ficar sem o Espírito Santo e ter que lutar contra o anticristo e contra a ira de Deus que vai estar sendo derramada na terra. Então, olha só, o anticristo vai estar perseguindo, vai estar matando, mas Deus vai estar derramando a sua ira sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o pecador, sobre tudo que existe nesse mundo que está agora contaminado pelo pecado. Então, o que é que vai acontecer? A ira de Deus sendo derramada, a palavra de Deus nos fala o seguinte: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que significa isso? Não brinque com Deus. É pior enfrentar Deus do que enfrentar o diabo. Entenderam o que eu falei? Com Deus ninguém brinca. Contra Satanás, nós temos vitória pelo sangue de Jesus. Mas quem é que pode se levantar contra Deus? Ninguém. Ninguém. E nesse período, então, para aqueles que ficarem, a ira de Deus vai estar sendo derramada. Então, as coisas que vão estar acontecendo, estrela caindo, tsunami acontecendo, maremoto, terremoto, meteoro, coisas assim que a terra vai estar em convulsão. É essa a palavra para a gente entender. Tudo que nós estamos acostumados hoje de ver, o mundo organizado com rios, lagos, natureza, árvore, isso tudo vai deixar de existir. As águas vão ser contaminadas, vão ser envenenadas. As estrelas vão cair. As coisas vão se tornar muito difíceis. A maior parte das pessoas, dos habitantes da terra, vão morrer. Então, muita gente vai morrer no tempo da tribulação. E aí? Se não tem Jesus, está condenado. E daí não tem mais solução. Então, é muito melhor se preparar hoje para ser arrebatado, do que dizer assim: não, mas eu ainda vou ter uma segunda chance. Eu não quero ficar para essa segunda chance, não. Acredito que você também não quer, né? Mas muita gente pensa assim. E daí vão ser enganados pelo espírito do erro. Nós temos que abrir os nossos olhos, irmãos. Porque mesmo estando dentro da igreja, às vezes, o inimigo ele é tão sagaz, como a palavra de Deus fala, ele é tão inteligente, que ele usa de coisas assim para querer nos enganar, para que a gente possa dizer: não, mas não é assim, não é tão rígido assim servir a Deus, não é assim tão difícil. É difícil sim. É difícil no sistema que eu estou falando assim para você, da maneira assim, ó. É difícil porque você tem que negar você mesmo. Porque você tem que querer Deus e negar o teu eu. Tirar, abandonar o pecado, abandonar o erro, para que você possa estar preparado para o arrebatamento. Senão você vai ficar. A pessoa que brinca vai ficar, irmãos. E aí? Depois do arrebatamento, vou ter segunda chance? Não sei se você vai ter segunda chance. Então é melhor se preparar agora. Mas como que as pessoas vão crer? Só se nós pregarmos. Você tem falado de Jesus? Você tem pregado que Jesus está voltando? Então nós temos que ter o Espírito Santo para poder falar. Então, como eu falei, vai ter 2 grupos de pessoas na tribulação: judeus e gentios. Aqueles que nunca ouviram, provavelmente vai ser mais fácil a conversão.
Aqueles que já ouviram, vai ser muito difícil. Aqueles que já ouviram e perderam o arrebatamento. Outra coisa também que as pessoas falam muito. Hoje já tirei algumas dúvidas aqui, né, que as pessoas me perguntam sempre. Então, a outra dúvida que vai dar tempo para falar ainda hoje, as pessoas também dizem assim: tá, pastora, é verdade que no tempo da tribulação a Bíblia não vai poder ser lida, porque as pessoas não vão entender o que está escrito? Você já ouviu isso? Irmão, já. Quando eu me converti, irmãos, por um bom tempo eu cresci com esse entendimento. Me ensinaram assim. E eu, no ensino que recebi, também ensinei isso para alguns. Mas depois, conforme Deus foi me orientando, foi me ensinando a palavra, eu posso entender agora que não vai ser assim do jeito que as pessoas falam. Porque as pessoas falam e dizem assim: porque daí eles vão olhar, mas as letras vão estar como que embaralhadas, eles não vão entender. Não, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é aquele versículo que nós lemos antes. As pessoas vão estar sendo enganadas, vão acreditar na mentira, vão estar sendo enganadas pela operação do erro. Então não significa que as letras da Bíblia vão se embaralhar ali, que ninguém mais vai conseguir ler. Não, não é assim. A Bíblia vai ser pregada no período da tribulação. É claro que, escondido, quem tiver uma Bíblia no período da tribulação tem que esconder muito bem, porque o anticristo vai mandar queimar todas, né? Mas a Bíblia vai ser pregada. E a palavra de Deus, olha só o que nos fala em Isaías. Deixa eu ver aqui, Isaías 40, versículo 8. Coloca aí para nós. Isaías 40, 8. Então, essa ideia de que ninguém vai conseguir ler a Bíblia, quem sabe você não tinha ouvido isso. Eu, quando me converti, aí passou anos eu ouvindo isso. E eu acreditava. Quando eu fui estudar, eu vi que não é assim. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. O que é isso? Está dizendo que tudo passa. Mas a palavra de Deus nunca vai deixar de existir. Amém? Então a Bíblia vai continuar agindo, vai continuar sendo lida, mas é claro que em grande dificuldade. Porque não vai mais ser possível ter 2, 3, 4, 5 Bíblias como você tem, como eu tenho, e poder ler em qualquer lugar. Hoje, graças a Deus, ainda, se você quiser sentar ali no banco da praça e fazer a leitura da Bíblia, você pode. Mas nessa época não vai ser possível. Então as pessoas vão ter que esconder, muito bem escondido, se quiserem ainda ter um exemplar da Bíblia para ler. Mas a palavra de Deus nunca vai deixar de existir e nunca vai deixar de ser pregada. Então nessa época, eu estou falando aqui nunca nesse tempo nosso que vai até o juízo, né, irmãos? Depois nós estaremos na glória, não vamos mais precisar de papel. Mas aqui, ela nunca vai deixar de existir. E ela nunca vai deixar de existir. Porque Deus é eterno. Então, assim, essa ideia de que as letras vão se embaralhar e ninguém vai entender nada, não, a Bíblia vai continuar. Mas é o espírito do erro que não vai deixar que aquelas pessoas que vão tentar ler, entendam. Não vão entender mesmo. Mas não porque as letras vão ser embaralhadas. Porque o espírito do erro está seduzindo eles. E eles nem vão querer ler mesmo, né? Mas aquele que quiser ser salvo ainda, tem que aceitar Jesus como Salvador, morrer pelo nome de Jesus, não aceitar a marca da besta, e aí vai ser salvo.
Mas para que ter que sofrer tanto se hoje é de graça? Se hoje é só nós dizermos, Jesus, eu quero ser salvo. E Ele nos salva. Então é bem mais fácil agora, né? Então por que tudo isso? Mas isso vai estar acontecendo, tá, irmãos? E enquanto as pessoas estiverem se escondendo, eu quero achar aqui o versículo que nós lemos no início, aqui, ó. Enquanto elas estiverem se escondendo do anticristo, os juízos de Deus vão estar sendo derramados, elas também vão estar passando por esses problemas e essas dificuldades, porque vão estar sofrendo com tudo aquilo que vai estar acontecendo. Então, olha o que diz ali em Apocalipse 7, versículo 16, que nós lemos já, mas eu vou repetir. Aqui diz assim, ó, aqueles que vieram de grande tribulação, né? E daí diz assim, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Em algumas Bíblias fala mormaço, é uma coisa assim que fala em algumas. Veja o que é que fala aí para nós, 7:16. Mas então o que significa isso? Que essas pessoas que vão estar aqui no período da grande tribulação, além, não cairá, não, é igual a minha, então não fala. Tem uma outra versão que fala mormaço, calor, né? Então aqui, ó, além de elas estarem enfrentando tudo isso, de fugir do anticristo, de enfrentar as coisas que vão estar acontecendo no mundo, a Bíblia ainda confirma que jamais terão fome. Então o que isso está dizendo? Aqui jamais terão fome, porque aí já estão na glória. Mas enquanto estiverem aqui, então vão passar fome, vão ter sede, e o calor, né, o ardor do sol vai queimá-los. Isso vai acontecer para todos que ficarem aqui no período da tribulação. Então, as pessoas que ficarem aqui, não pensem que a vida vai ser fácil. Vão passar fome, vão passar sede. O calor vai ser tão grande que vai queimar a pele. Tá? Então, as pessoas vão ter muita dificuldade. Quando a Bíblia está dizendo aqui, jamais terão fome, porque aqui agora eles já estão na glória, porque enquanto estavam aqui tiveram fome. Tiveram sede, e o sol os incomodou. Nós sabemos que o calor do sol vai aumentar 7 vezes. Esse verão que está para vir agora, irmãos, já é para ser muito quente. Como tivemos dias agora no inverno muito frio. Então é por isso que eu digo para vocês, todas as coisas já estão se cumprindo. Jesus está voltando. E as pessoas estão dormindo, as pessoas estão brincando. Não brinque com a tua alma. Com Deus ninguém brinca. Então não pense que vai ter segunda chance. Se agarre na primeira, que é o arrebatamento. Porque na segunda você não sabe se você vai ter. Ficou entendida essa palavra, irmãos? Amém? Então, os pensamentos errados aí que eu quis tirar da tua mente, né? Que vai ter segunda chance, que não precisa se preocupar em ser arrebatado, que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, não vai, e que a palavra de Deus, então, não vai ser lida. Também é mentira. Ela vai continuar sendo pregada e por isso que alguns, eu falando, milhões vão se converter na tribulação. Mas vão ter que sofrer demais. E talvez aqueles que ficaram, então, não terão essa chance. Oportunidade de servir a Deus na tribulação. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Então vamos nos firmar com Jesus cada dia mais.
Porque o que é melhor? Nós ir agora na primeira remessa ou ficar na dúvida para a segunda? Não, né? Vamos agora. E sem o Espírito Santo nós não vamos ser salvos, irmãos. Então, busque a Jesus, entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. E o Espírito Santo é que nos ajuda a ficarmos firmes até o final. Então você pode dizer, mas está difícil, pastora. Aguente firme. O Espírito Santo está em nós ainda. Então nós vamos vencer.